Olá, é um prazer participar desse programa Cultura com você da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Eu gostaria de falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, que está completando 30 anos de edição. E eu vou dividir a minha aula em três partes. Então seria o Código do Consumidor em três temas. O primeiro segmento diz respeito à razão pela qual foi elaborado o Código do Consumidor e em que circunstâncias. O segundo segmento vai falar sobre as principais características do Código de Defesa do Consumidor e depois, num terceiro momento, a questão sobre se o código está funcionando corretamente e principalmente se ele demandaria, depois de 30 anos, algumas alterações. Bom, em primeiro lugar, eu remontaria no tempo a 37 anos atrás, quando eu, como promotor de justiça do Ipiranga, na época, eu fui designado, sem prejuízo da minha promotoria, para trabalhar dentro do PROCON de São Paulo, que era um antigo casarão na Avenida Angélica, aqui em São Paulo. Hoje lá tem um prédio de 20 e tantos andares, e eu então chegava lá de manhã, mas como isso foi em 1983, portanto há 37 anos, os únicos instrumentos que eu tinha era, primeiro, fazer uma audiência, entre aspas, entre consumidores e fornecedores para tentar uma conciliação entre eles, quando o PROCON já tinha tentado e não tinha conseguido, e em segundo lugar, quando o PROCON me mandava algumas reclamações em que eu via, ainda que em tese, um crime contra a economia popular, contra a saúde pública, fraude no comércio, estelionato, crime contra a economia popular, etc., todos relacionados, ainda que indiretamente, com os interesses dos consumidores, eu então requisitava a instauração de inquéritos policiais junto ao então DECOM, que era a Polícia do Consumidor. Mas isso, é claro que era um trabalho bastante interessante. Na verdade, eu apenas adaptava o atendimento ao público que eu já fazia no Ministério Público ao atendimento do pessoal do PROCON. Isso em 1983, 1984, os acordos que eu conseguia, eles eram referendados, ainda que não na forma como sobreveio depois uma lei, mas eu assinava junto com o reclamante e reclamado e pedia também para dois funcionários do PROCON assinarem para transformar aquilo numa confissão de dívida, caso o fornecedor ou reclamado não cumprisse aquilo que ele havia prometido cumprir. Uma multa, além do cumprimento forçado da obrigação. E depois, se o consumidor quisesse, entrar também com ação de execução, porque a dívida, a confissão de dívida, é um título executivo. Tá? Depois, em 1984, isso numa marcha de evolução, surgiu a primeira lei dos juizados especiais, 7.244, de novembro de 1984, que, dentre outras coisas, dava ao representante do Ministério Público a prerrogativa de referendar esses acordos e até sob pena de esses acordos não cumpridos serem levados até a protesto. E um desses acordos que eu havia referendado, o fornecedor não cumpriu, foi parar no cartório de protestos, o oficial maior me consultou, ele fez uma representação ao juiz corregedor, na época, e o juiz corregedor entendeu que sim, que esses termos de acordo poderiam ser até protestados e até servirem de base para o requerimento de falência do comerciante fornecedor. Mas eu me vi ainda muito frustrado, porque o que me interessava mais de perto era o interesse coletivo do consumidor. E na época, embora já no meio ambiente já houvesse a lei que tratava da política ambiental, dando ao Ministério Público a prerrogativa de entrar com ações civis públicas para a proteção do meio ambiente natural, a fauna, a flora, né? Com relação ao consumidor, não havia um instrumento de defesa difusa, coletiva do consumidor. E eu senti na pele isso, porque, por exemplo, a diretora do PROCON me veio numa ocasião com duas questões que não fossem sido resolvidas por meios diplomáticos
administrativos, eu não teria, eu ficaria de mãos amarradas. Um deles visava a análise de 2 medicamentos usados para artrite e reumatismo e que produziam efeitos muito mais maléficos do que benéficos. E eu me vi de mãos amarradas até que me surgiu a ideia de fazer uma representação, depois de um laudo do biomédico que trabalhava no PROCON na época. Ele fez um laudo técnico e eu encaminhei mediante um telex, que é o trisavô da internet, né? Acho que vocês já ouviram falar do telex, e o ministro da Saúde na época, e em pleno regime militar, mas ele acolheu, sim, a representação e encaminhou a questão a DIMED, a antiga divisão de medicamentos. Hoje todas as questões relativas a produtos relacionados à saúde estão sob a égide da Anvisa, mas na época havia as divisões, divisão de medicamentos, alimentos, etc. Ele então encarregou uma equipe de analisar esses medicamentos e no final se resolveu que um deles deveria realmente ser tirado do comércio e o outro, embora permanecesse, que os efeitos colaterais eram bastante significativos, mas não de modo a anular os efeitos benéficos, ele então determinou que ele fosse usado, mas mediante um acompanhamento bastante por parte dos médicos. Não é? E um outro caso também, importação. O Brasil importou uma grande quantidade de carne do Uruguai e se chegou à conclusão de que uma boa parte dessa carne havia se estragado no trajeto, porque o termostato do contêiner frigorífico havia queimado e, portanto, havia aquele impasse. A carne deve ser liberada, não deve ser liberada, e somente quem poderia liberar seriam os fiscais da Vigilância Sanitária Federal, porque quando a mercadoria é importada, ela está no porto ou no aeroporto, ela só pode ser desembaraçada mediante a autorização nessa hipótese da carne do Serviço de Inspeção Federal de Produtos de Origem Animal. E havia aquele impasse, os fiscais estaduais querendo entrar e não eram permitidos e tal, até que eu resolvi mandar então outro telex agora para o ministro da Agricultura, e que ele falou: olha, acabar com esse impasse, vamos permitir que os fiscais entrem lá no recinto do Porto de Santos e acompanhem os fiscais federais para saber a carne que está boa, a carne que não está boa. Que não estiver boa, ela deve ser incinerada ou enterrada no aterro sanitário, e a carne boa poderia ser aproveitada. Mas vejam, eu ficava de mãos amarradas, até que, se não houvesse essas posturas de natureza administrativa, é claro que nada poderia ser feito. E aí há o interesse chamado difuso com relação à saúde e à segurança do consumidor. Bom, chegamos a 1985 na nossa evolução, e aí então o que aconteceu foi que sobreveio a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347, de 24 de junho de 1985, foi já uma revolução em termos de tutela coletiva e difusa, porque, ao contrário da Lei Ambiental de 1981, que dava só ao Ministério Público e só à questão do meio ambiente natural, a devida proteção, a devida tutela, a lei de 1985, Lei da Ação Civil Pública, ela ampliou o espectro dos interesses que poderiam ser tutelados pela ação civil pública. Não só o meio ambiente natural, como também o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural, paisagístico, turístico e etc. E também o consumidor e outros interesses. E conferia também não só ao Ministério Público, mas também a outras entidades, como a Ordem dos Advogados, a União, Estados, municípios, autarquias, a prerrogativa de se ingressar com a ação civil pública. A primeira grande ação que eu
acabei ajuizando como procurador de Justiça, em conjunto com uma procuradora do Ministério Público Federal, foi com relação à proibição da venda de um leite em pó, porque havia uma carência na época do Plano Cruzado, isso em 1986, nós entramos com uma ação para visar a proteção da saúde do consumidor. Essa ação foi distribuída na Justiça Federal e nós então acabamos tendo uma vitória, porque o leite acabou não sendo distribuído. Daqui a pouquinho eu vou tratar dois últimos passos dessa evolução e vamos ver como o Código Consumidor foi feito e quais são as suas principais características. Bom, voltando à questão da ação civil pública, apesar da Lei 7.347 contemplar já o consumidor para a tutela coletiva, ela o fazia apenas, entretanto, no interesse difuso, isto é, o que é o interesse difuso? É aquele que pertence ao número indeterminado de pessoas e aquilo que se é indivisível na medida em que, se alguma providência for adotada para sua proteção, todos indistintamente a ele ligados serão protegidos, caso contrário, todos serão prejudicados. Então, para a questão do leite contaminado por radioatividade é um exemplo claro, produtos alimentícios que estão no mercado, produtos farmacêuticos com risco muito grande para a saúde, e já que uma medida adotada, todos são protegidos indistintamente, de uma forma indeterminada, mas ainda não havia o chamado interesse coletivo. O que é o interesse coletivo? É aquele que pertence a um número determinado de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica base, ou então a um ente, a uma entidade, a uma empresa, também do ponto de vista jurídico. Tá? Veio a Constituição de 88, então a Constituição acabou criando essa segunda classe de interesses. Mas uma coisa interessante é que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele não foi uma roda reinventada, né? Havia já na época, quando a nossa comissão, constituída pela saudosa professorada Peregrine Grinover, que era sua presidente, por mim, que era o seu vice-presidente e relator geral, pelo desembargador Kazuo Watanabe, pelo Dr. Daniel Fink, que na época era diretor do PROCON, pelo Dr. Zé Denari, procurador do Estado, e por dois outros promotores de justiça, o hoje ministro Antônio Herman Benjamin, do STJ, e o professor Nelson Neri Júnior. Essa comissão, então, acabou sendo designada pelo Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, e nós, então, em junho de 88, começamos a elaborar o nosso anteprojeto do Código Consumidor. O código, ele, como eu disse, não foi uma grande novidade, até porque países como Venezuela e México, aqui na América Latina, já tinham leis de defesa do controle desde a década de 70. Não é? O PROCON de São Paulo já existia desde 76. Inglaterra já havia leis de consumidor, Portugal, Espanha, o Canadá, Estados Unidos, enfim. Nós, claro que aproveitamos essas leis todas, até mesmo um projeto na época de lei do consumidor na França, hoje a lei de la consommation francesa, e acabamos então, com base também numa lei tipo, que foi concebida depois de uma conferência latino-americana de defesa do consumidor, isso em 1987, nós aproveitamos também e começamos a montar o nosso Código Consumidor. Paralelamente a isso, houve dois acontecimentos muito importantes em Brasília. A Constituinte, claro, a Assembleia estava correndo, e nós também organizamos estrategicamente um encontro diante das entidades do consumidor em Brasília, em 87 também, coincidentemente, e lá então nós fizemos um anteprojeto, não de um Código Consumidor, mas de um dispositivo, o artigo 34 seria da Constituição de 88, e levamos ao relator, o
o senador Melo Franco, que olhou, até achou interessante e gozado, porque num artigo só a gente colocou tudo, definição de consumidor, definição de fornecedor, produtos, serviços e tal. E ele falou, olha, isso aqui não dá para passar de jeito nenhum, porque isso aqui, como é que a gente vai colocar isso aqui numa Constituição? Mas ficou lá, não é, gravado na Constituição, e aí é que começa o fundamento do Código de Defesa do Consumidor, a sua gênese, que é o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, que diz que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Ora, que lei é essa? O Código de Defesa do Consumidor. Só que antes mesmo da promulgação da Constituição, em outubro, 5 de outubro de 88, a nossa comissão já estava correndo, já estava elaborando o anteprojeto, e um mês depois da promulgação da Constituição, nosso anteprojeto estava pronto, não é? E nós então entregamos ao ministro da Justiça para que ainda o publicasse no Diário Oficial da União. Isso foi feito em janeiro de 1989, com o objetivo de a gente ainda obter alguns elementos. Corremos o Brasil todo, vendendo, entre aspas, no bom sentido, o anteprojeto, fazendo palestras e tal, e para esclarecer, não é, os fornecedores que no início tiveram uma grande resistência ao código, chamando até a nossa comissão de um bando de terroristas jurídicos, vejam só, não é, mas depois acabaram acolhendo muito bem o Código do Consumidor, porque viram no Código do Consumidor não apenas uma lei revolucionária, mas até uma lei que estimula o bom comerciante, o bom industrial, o bom agricultor, ou seja, todos aqueles que estão na cadeia de produção e de produtos e serviços são colocados no mercado à disposição do consumidor. O código, o anteprojeto caminhou, não é? Inicialmente foi designado como relator do projeto o então deputado federal Michel Temer, mas que depois teve que deixar a Câmara dos Deputados por conta da assunção do cargo de secretário da Segurança Pública em São Paulo, mas depois esse encargo foi passado ao também então deputado federal Geraldo Alckmin, que acabou então telando o nosso anteprojeto. E no Senado Federal, de se lembrar, o senador Joaci Góes, também foi um grande baluarte para a aprovação do nosso código. E, finalmente, no dia 11 de setembro de 1990, com 2 ou 3 votos, vetos, melhor dizendo, que não chegaram a prejudicar o Código de Defesa do Consumidor, nós então tivemos a felicidade, por unanimidade do Congresso Nacional, da aprovação do Código de Defesa do Consumidor. Código esse, digo a vocês todos, que é considerado ainda hoje o mais moderno do mundo, porque, embora, como eu disse, não tivesse sido uma grande novidade, mas o Código de Defesa do Consumidor brasileiro trouxe grandes novidades e uma coragem institucional, por assim dizer, de tocar em questões que eram consideradas como verdadeiros tabus, né? Sobretudo há 30, 40 anos atrás, quando eu fiz o meu curso de Direito, havia um projeto de Código Civil que já falava, por exemplo, em responsabilidade civil objetiva, mas que era assim, uma coisa escandalosa, que todo mundo virava a cara. Imagine, a responsabilidade só pode ser subjetiva, a responsabilidade jamais pode ser objetiva, mas daqui a pouco, então, eu conto melhor para todos com as características mais importantes do código e também se seria o caso, né, de ele ser ou não, por assim dizer, modificado em alguns dos seus postulados. O código, ele foi, como eu disse, promulgado, sancionado, promulgado, publicado no dia 12 de setembro de 1990, a promulgação, a sanção foi no dia 11, mas ele só entrou em vigor no dia 12 de março de 1991, porque
foi dado um prazo a pedido das confederações, do comércio, da indústria, da agricultura, etc., foi pedido um prazo para que as entidades empresariais pudessem discutir e pudessem, então, fazer com que o código fosse entendido, absorvido e começar a ser implementado pelas entidades empresariais. Bom, e por fim, o que contém o Código do Consumidor? O Código do Consumidor diz que ele é muito mais principiológico do que dispositivo. É claro que ele contém dispositivos muito importantes, mas ele, por exemplo, diz que o consumidor é a parte vulnerável nas relações de consumo. Por que vulnerável? Porque, de um lado, nós temos a personagem fornecedor, que tem o poderio econômico, conhece todas as informações características do seu produto, enquanto que o consumidor, por exemplo, é obrigado a acreditar no que a bula do remédio diz, nas instruções do uso de um determinado produto, enfim. Ele compra aquilo que lhe é apresentado pelo vendedor, pelo fornecedor. Tá? Um outro princípio muito importante é da destinação final, ou seja, quem não é destinatário final, ou seja, quem não compra para uso pessoal do seu núcleo familiar, por exemplo, um produto ou contrata um serviço, ele é consumidor se ele é destinatário final. Se ele compra um insumo, uma matéria-prima, a qualquer outro produto que será destinado na consecução de um outro produto ou na execução de um serviço, ele não é consumidor. Um outro princípio, está tudo lá no artigo 4º do Código do Consumidor, que a meu ver é a alma do Código. Né? Existe também o princípio da boa-fé, o princípio da equidade que deve presidir o relacionamento entre consumidores e fornecedores. Existe a busca pela harmonização, a instituição de foros alternativos ao judiciário, porque o judiciário está atopetado de demandas, etc., para a solução de conflitos de consumo, ação governamental na medida de incentivar a criação de órgãos públicos de defesa do consumidor. No artigo 5º, que é a instrumentalização desses direitos do consumidor, desses princípios, que fala de uma defensoria pública específica para o consumidor carente, do Ministério Público, de uma justiça mais simples, que é o Juizado Especial Cível, de uma delegacia de polícia e dos órgãos de proteção ao consumidor. Lá no artigo 6º, vem um elenco de direitos básicos do consumidor. Então eu tenho aqui até um resuminho desse artigo 6º, proteção da vida, saúde e segurança, educação e divulgação corretos sobre produtos e serviços, né? A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, a modificação de cláusulas contratuais, quando elas forem excessivamente onerosas, a questão da efetiva prevenção e reparação dos danos morais, patrimoniais, o acesso aos órgãos, decisórios de justiça e adequada e eficaz prestação de serviços públicos. Vejam que esses direitos básicos ou fundamentais do consumidor foram extraídos da célebre declaração do presidente Kennedy de 1962, que falava dos direitos do consumidor, que as tantas lá, 1962, não eram tão também observadas, embora houvesse muitas normas assegurando esses direitos, mas na prática não acontecia. Foi então que ele declarou que todos nós somos consumidores, todos nós temos direito à nossa segurança, à nossa saúde, direito à informação, direito de escolha de produtos e serviços, e isso foi repassado para uma declaração da ONU, de 1985, que foi agora reformulada em 2015, e que estabelece um incentivo ou diretrizes para que os países que ainda não têm leis de defesa do consumidor possam, então, estabelecer essas leis nos seus países de acordo com as suas peculiaridades locais. Depois, movendo ali pelo artigo 7º, ele fala de uma questão muito importante que eu chamo de interdisciplinaridade e, ao mesmo tempo, de multiplicidade ou multidisciplinaridade do Código de Defesa do Consumidor.
O Código do Consumidor ele é interdisciplinar na medida em que ele congrega, né, ou melhor, que ele se relaciona com outros ramos do direito, a começar da Constituição Federal, que lhe dá origem. Nós já vimos lá o artigo 5º, inciso 32, né? E ele se relaciona com o direito civil atual 2002, aliás, copiou, por exemplo, a questão da responsabilidade civil objetiva, sem culpa, isto é, trazendo aquele que causa um prejuízo ao consumidor a responsabilidade de indenizá-lo, independentemente se agiu com dolo ou culpa, né? Ele se relaciona com o processo civil, a começar pela tutela individual do consumidor para qualquer tipo de demanda mandamental, condenatória, constitutiva ou qualquer uma natureza que a ação tenha. Especialmente, acho que para mim é um dos pontos mais importantes do Código do Consumidor brasileiro é da tutela coletiva, isso é, a tutela dos interesses difusos, coletivos propriamente ditos, os interesses e direitos individuais homogêneos de origem comum. Numa outra oportunidade nós poderemos entrar em maiores detalhes sobre isso. Em matéria de contratos, como nós vimos, o que nós aprendemos desde o primeiro ano da faculdade, antes do Código de Defesa do Consumidor? Pacta sunt servanda, né? Nossa, a lei faz... O contrato faz lei entre as partes, não pode ser modificado de jeito nenhum, assinou, tem que cumprir. Quando o consumidor fala, não é bem isso, e se reporta lá para o direito romano, né, que falava da cláusula rebus sic stantibus, isto é, obriga o contrato, evidentemente, é para ser respeitado e obriga as partes, desde que as condições permaneçam exatamente como eram quando o contrato foi formulado. Então, há possibilidade, pelo artigo 5º, inciso 6º, da modificação de cláusulas contratuais excessivamente onerosas, há possibilidade de declaração de nulidade de algumas cláusulas. O Código trata de uma maneira muito pormenorizada da chamada publicidade, publicidade abusiva, publicidade enganosa, né? E ele trata também de questões penais, né? Ele fala a partir lá do seu artigo 62, não ignorando, evidentemente, que há outros dispositivos penais que de uma forma ou de outra, indiretamente até, que embora os tipos penais que estejam no Código Penal antigo do Brasil, da década de 40 do século passado ainda, mas em pleno vigor, e a legislação, chamada legislação penal especial, ele convive com essas normas, mas ele, a partir do artigo 62, ele cuida de tipos penais bem específicos para assegurar o cumprimento da parte dispositiva do Código. Enfim, o Código trata também de disposições de caráter administrativo, isto é, ele define, e sobretudo isso fica de uma maneira mais clara no Decreto 2181 de 97, trata de infrações de ordem administrativa e respectivas sanções, e sanções essas são impostas pelos PROCONs, que são os órgãos oficiais de defesa do consumidor. Enfim, essa ideia geral eu gostaria de trazer a vocês, colocar-me à disposição, sobretudo no meu site, se vocês tiverem a curiosidade de entrar em maiores detalhes, é www.jurisconsumo.com.br. Meu nome é José Geraldo Brito Filomeno, eu sou advogado, fui membro do Ministério Público do Estado de São Paulo durante 30 anos, estou aposentado e advogo nesta área, né? E só para não perder aqui os minutinhos finais, eu vou dizer a vocês que eu, como um dos autores do anteprojeto do Código do Consumidor, sou totalmente contra qualquer modificação que seja nele introduzida. Nós temos centenas de projetos tentando modificar aqui e ali o Código do Consumidor. E há 3 projetos, ou pelo menos havia 3 projetos de maior grandeza, um que trata do superendividamento, outro que trata da tutela coletiva e o outro que trata do comércio por meio eletrônico. Eu acho que o único projeto que está em trâmite agora na Câmara dos Deputados tem razão de ser é do superendividamento. Nós sabemos que, sobretudo agora com o agravamento da pandemia, milhões de brasileiros se acham em situação difícil, com superendividamento, perderam o emprego,
tiveram um problema na sua família, etc. Então, mas por que eu acho que agora o superendividamento, o tratamento é indispensável e deve constar do Código Constitucional? Porque o artigo 1052 do atual Código de Processo Civil diz que enquanto não sobrevier uma nova lei sobre esse problema, que se chama insolvência civil, ou seja, nada mais é do que a falência civil, permanecem os complexos dispositivos do Código de Processo Civil de 1973. É isso que eu gostaria de salientar a vocês e muito obrigado pela sua atenção.